Capítulo 10 O ideal e o mundo. Observando no capítulo precedente o fenômeno da universal bipolaridade, explicamos algumas atitudes das religiões, sobretudo do cristianismo. Examinando-as em função da positiva realidade da vida e não de abstrações teológicas, foi possível compreender por que elas nasceram, como elas se manifestam, o motivo pelo qual existem e quais as soluções que pretendem alcançar. Assim, explicamos que a contradição e a luta entre o Evangelho e o mundo não constitui de fato um antagonismo, mas somente a oposição de dois termos complementares, feitos para se compensarem reciprocamente. Perguntamo-nos então o que significa e que função tem, no campo do fenômeno biológico, um evangelho que aspira a inverter as leis vigentes em nosso plano de evolução. Ora, não podemos negar a realidade que, conforme os desígnios de Deus, existe em nossa própria natureza, realidade na qual nos encontramos inexoravelmente imersos e prisioneiros, sem possibilidade de escolha. Se o Evangelho existe de fato, e se ele apresenta-se biologicamente como um absurdo, porque julga possível nos evadirmos da lei animal da luta pela sobrevivência imperante na Terra, que significado e objetivo tem a sua presença em nosso mundo? No capítulo anterior, o problema de tal dualismo foi enfrentado em sentido horizontal, permanecendo no mesmo nível evolutivo da bipolaridade macho-fêmea, como cisão e reunião desses dois opostos, mas ficando no plano de nosso mundo e olhando a religião como produto da forma mental humana. O nosso ponto de referência era a Terra, para compreender em função dela todos os acontecimentos. No presente capítulo, a questão é encarada verticalmente, em diversos níveis de evolução, relativamente à bipolaridade involuído e evoluído, no sentido de superação do plano terrestre, observando as religiões como uma antecipação de progresso a ser realizada no futuro, resultante de uma psicologia super-humana. A nossa perspectiva não será mais este mundo, mas sim um nível evolutivo mais avançado para compreender como o homem poderá alcançá-lo. No caso do capítulo precedente, a complementaridade entre positivo e negativo era entendida pelos tipos macho e fêmea. Agora, a mesma complementaridade é expressa pelos modelos involuído e evoluído. Nos dois casos, permanece idêntico o princípio dualístico da unidade bipolar, representada pelos dois sinais, positivo e negativo. Aqui, porém, não observamos mais o choque entre eles no mesmo plano evolutivo humano macho-fêmea, mas sim em dois níveis diferentes de evolução, ideal e mundo. Mudam as perspectivas, observando-se o fenômeno de outros pontos de vista, de modo que, proposta de outra forma, a exposição assume aspectos diferentes. Cristo veio ao nosso planeta propondo-se a inverter as leis biológicas aqui vigentes. Ele disse, abre aspas, abandonai todas as armas, amai o próximo, sede ovelhas, fecha aspas. Mas a vida replica, abre aspas, para que o inimigo vos vença, o próximo vos explore e os lobos vos devorem, fecha aspas. A conclusão é que os piores engordam à custa dos melhores e que, deste modo, a seleção realiza-se ao contrário, a favor dos primeiros, aos quais é o próprio Evangelho que oferece o material para explorar. Esta seria, então, a verdadeira consequência da vinda de Cristo à Terra. Aqui continuam a dominar as leis deste mundo, segundo as quais o mais forte vence e os bons,
considerados débeis e ineptos para a luta por seguirem o Evangelho, são eliminados. O resultado é negativo, o que significa falência do ideal. Estes fatos explicam a razão pela qual, na Terra, o Evangelho não é de fato vivido e por que o cristianismo, à força de adaptações, tornou-se uma coisa diferente daquela pensada por Cristo. Enquanto se afirma que Cristo venceu o mundo, na realidade, o mundo venceu Cristo. As leis da vida, em vez de cederem, reagiram e dobraram a seu modo o ideal. Mas se a negação do que é inferior por parte do que é superior para conduzir à superação significa levar novos pesos à já dura vida do inferior, é natural que ele se rebele e tenha repulsa pelo ideal. Lamentavelmente, enquanto o inferior sonha com o paraíso, ele tem diante de si o inferno. Perante as leis da terra, deixar-se matar, mesmo que seja por um ideal, constitui derrota, sendo loucura propô-lo como exemplo a imitar. Tal proposta é apresentada em nome de leis que neste planeta não têm sentido e conduzem à ruína, mas que são introduzidas aqui com a pretensão de ensinar, muito embora como forasteiros em terra estranha. Mas aconselhar o perdão é encorajar os prepotentes. Desse modo se favorece o desenvolvimento dos piores, sacrificando em favor deles os melhores. Esta é a moral dos fatos, bem diferente das palavras. O próprio Cristo, com a sua bondade, se fez crucificar, o que significa a vitória das forças do mal sobre as do bem, de Satanás sobre Deus. A desforra de Cristo com a ressurreição somente pôde manifestar-se depois, através de uma fuga para os céus, quando as forças do mal terminaram seu banquete, imperturbáveis no seu triunfo. Compreende-se por que a Igreja teve o cuidado de não seguir tal exemplo e de fazer de Cristo uma organização terrena, transformando o céu e o ideal num cálculo de interesses econômicos e políticos. Com isso explica-se por que a Igreja, que proclama o Evangelho e condena a riqueza, pode ser avaliada economicamente como a segunda potência financeira do mundo, precedida somente pelos Estados Unidos, mas superior a todos os outros países do globo, incluídas a União Soviética e a Inglaterra. Assim, o ideal desceu para inverter o mundo, mas foi emborcado por ele. Encontrando-se na sua própria casa, o mundo colocou o ideal a seu serviço. Então, o meio mais eficaz e utilizado para fazer que as coisas do espírito sejam apreciadas é colocá-las em evidência, revestindo-as com os valores mais apreciados em nosso mundo, como pedras preciosas e ouro, e torná-las concretas com meios materiais, utilizando construções, estátuas e pinturas, uma vez que sem tais adornos, o espírito, pela sua natureza imaterial, perde-se inatingível e despercebido. Assim, as coisas sagradas são submetidas a contínuas distorções, pois sendo feitas de matéria preciosa, transformam-se em tesouro que excita cobiças. Então os valores apreciados do espírito também são cobertos com a cobiçada riqueza, julgando-se que assim, através da pompa religiosa e com apresentações mundanas, rende-se homenagem a Deus. Em outros momentos de nossa exposição, observamos o ideal na sua posição superior em relação ao mundo no instante da sua descida para realizar-se aqui. Examinemos agora o mesmo fenômeno olhando para baixo, em vez de para o alto, a fim de verificar o que sucede quando o ideal pretende entrar em ambiente estranho para transformá-lo a seu modo, fazendo do indivíduo um evoluído. Procuremos compreender o fenômeno deste outro ponto de vista.
Já vimos em outro lugar a função biológica e a finalidade evolutiva da descida dos ideais à Terra. Esse trabalho deve ser realizado pelo evoluído, pois não pode ser confiado ao involuído, que nada entende disso e que se encontra bem à vontade em seu plano de vida animal. É necessário definir o que entendemos por evoluído para evitar mal-entendido. O homem que vive o Evangelho ingenuamente, obedecendo às suas normas, pode julgar-se como tal, mas engana-se, pois, embora imagine ser evoluído, ele é apenas um simples indivíduo honesto, de boa fé. Assim, a grande parte dos seguidores de Cristo é composta de suaves ovelhas, ótimas para serem devoradas pelos lobos. É por isso que esse tipo pseudo-evoluído serve sobretudo como pasto para os ferozes involuídos, que constituem o mundo e que o ideal pretenderia civilizar. Essas ovelhas não são adequadas para este trabalho. Seu destino é serem derrotadas na luta pela vida. Eis que o ideal, para se afirmar na Terra, tem necessidade de outro tipo de evoluído. Quando um homem do mundo, que sabe por sua dura experiência qual é a realidade da vida, depara-se com um exemplar de idealista que crê no Evangelho como num sonho de fácil realização, ele o observa, julga-o do seu ponto de vista e então pensa, abre aspas, este homem vive fora da realidade, não conhece a vida. É simplesmente um ingênuo, um ignorante. Não pode servir senão para ser explorado. Interessa-me, portanto, dar-lhe razão, alimentar o seu sonho, cultivar a sua ingênua ignorância, fazê-lo crer que o ajudamos a realizar o seu ideal, seguindo-o a seu lado. Poderemos, assim, melhor explorar a sua estupidez, transformando-a em nossa utilidade concreta. Fecha aspas. Mas o homem do mundo também pode pensar de outro modo. Abre aspas. Este homem é um astuto que colocou a máscara de idealista para melhor enganar o próximo. É necessário, portanto, secundá-lo, aprovando tudo, mas tomando cuidado de não acreditar nele nem cair na sua rede. Fecha aspas. Em ambos os casos, a verdade consiste em enganar para explorar. Esta é a verdade do involuído, aquela com a qual ele se expressa, porquanto a sua natureza o leva a conceber tudo em função de sua vantagem egoísta, a ponto de considerar que o universo não serve a ninguém senão a ele. Eis em que terreno traiçoeiro cai o ideal. O mundo o espera para destruí-lo. O resultado dessa descida é guerra, a lei da terra, conduzida falsamente pelas vias subterrâneas da hipocrisia e tornada assim mais dura e pérfida. Se o indivíduo, por temperamento ou por educação recebida, acreditou no ideal fácil, tanto pior. Ele é um primitivo do espírito e deverá aprender, mesmo no sentido do bem, a não ser um ingênuo. O ambiente terrestre irá ensiná-lo que não se chega ao céu só por ternura sentimental, que a descida dos ideais significa dever imergir no pântano, que a cruz de Cristo não é só um belo ato de amor, mas significa abraçar a fera humana para ser por ela dilacerado. O idealista deve conhecer o mundo em que vive, desconfiando e lutando antes de acreditar e amar. O próximo se incumbe de ensiná-lo tudo isso à força de golpes massacrantes. Quem se faz instrumento da descida dos ideais deve ser não somente anjo da paz, mas também, e mais do que todos os outros, forte lutador, porque o é em forma pacífica, sem armas. Deve fazer guerra em duas frentes, uma na terra, para sobreviver, e outra no céu, que confia nele para a descida do ideal.
Chega-se assim a outro conceito de evoluído, dado por um tipo inteligente, devido ao fato de ter atravessado e experimentado a zona involuída da besta, conseguindo superá-la. Não mais o evoluído ingênuo e inocente, recém-chegado ao plano do espírito, frouxo e frágil, sonhador e enamorado, convencido de que se pode alcançar o céu com voos de fantasia, num sonho de poeta, evangelicamente terno para com o próximo, porque ainda não conhece sua verdadeira natureza. Pelo contrário, temos um evoluído que subiu todos os calvários e foi crucificado em todas as cruzes das muitas velhacarias humanas. Portanto, as conhece todas e não cai mais nelas, dado que lhe deixaram cicatrizes na pele para sua permanente lembrança. Esse é o verdadeiro evoluído, que se tornou assim por ter amadurecido através de todas as provas, que experimentou e leva consigo as duras consequências do mal superado, seja por tê-lo sofrido dos outros, seja por tê-lo praticado. Como vítima sacrificada, ou mesmo como carrasco convertido, ele deve conhecer todo o mal que transborda da terra. Os ingênuos não vão para o céu, mas ficam neste mundo para aprender. O paraíso não pode ficar cheio de meninos que brincam de ideal. Deus os manda ao nosso mundo para que vejam do que se trata verdadeiramente e, depois de terminada a escola, voltem mais maduros. Trata-se de compreender que o bem e o mal não são somente o próprio bem-estar ou mal-estar imediato, como crê o primitivo, que o verdadeiro bem pode ser dor, assim como o verdadeiro mal pode ser prazer. Quanta coisa é necessária experimentar e entender para ser realmente evoluído, um soldado do ideal. O santo que não conhece o mundo e não está encouraçado contra os seus assaltos é eliminado pela vida como um inepto que não ajuda a descer na terra nenhum ideal. O verdadeiro pobre, aquele que sabe o que é a pobreza e luta contra ela com qualquer meio, pensa que fazer-se de pobre por amor ao Evangelho seja um esporte de luxo para aqueles bem saciados. Julga tal ato um capricho dos ricos, uma aventura de gente desconhecedora da realidade, e por isso prepara-se para derrotá-los. Quem experimentou a luta pela vida sabe que não há margem para brincar com os ideais e que, ao sustentá-los, corre risco de morte. Cuidado, portanto, os ingênuos, que acreditam facilmente, deixando-se seduzir pela glória do guerreiro e do santo, sem terem estofo para tanto. A vida baseia-se num jogo de força e astúcia, e não sobre a justiça. Na terra, quando alguém consegue devorar o seu inimigo, diz que Deus o ajudou. Enquanto o idealista contempla o seu sonho, o mundo prepara o assalto. A voz de sereia encantadora do idealista fala em nome das coisas mais elevadas, porém ninguém a escuta, e se alguém a ouve, a entende a seu modo, dando-lhe valor somente enquanto pode utilizá-la para explorar os ingênuos, pois essa é a única forma na qual ele vê alguma serventia nela. O idealista, adaptado ao céu, é uma flor frágil do campo, enquanto a terra é feita de tempestades e de vida dura, que não admite bondade. Entretanto, ele julga poder encontrar em tal ambiente enamorados do ideal, que celebrem com ele o seu canto sobre-humano. Neste mundo, o homem não pode ser um honesto ingênuo, mas deve ser um honesto astuto, para não ser enganado por nenhum astuto, um honesto lutador, para não ser destruído pelas agressões de nenhum lutador. Conforme as leis do plano animal humano, a vida coloca o problema em sentido completamente diverso. Para ela, o trabalho a realizar é a conquista do conhecimento terreno. Trata-se de uma atividade que procura o novo, que explora o desconhecido, que experimenta todos os caminhos,
porque a sua finalidade maior é evoluir. E toda tentativa, seja qual for o caso, mesmo quando é mal dirigida e resulta em erro, vale mais do que a inércia, que não constitui experiência alguma. Se a experiência acabar mal, poderá ser corrigida, porém ela já é uma esperança, enquanto a inocência do ignorante não representa coisa alguma, pois nada contém de atividade, experiência ou conhecimento. Para a vida, o inerte vale menos que o rebelde, que ao menos se move, arrisca e luta, fazendo alguma coisa à sua custa. Por este caminho, ele pratica o mal, mas se prepara também para aprender que aquele mal lhe cairá em cima e que, portanto, será mais conveniente não repetir a experiência. Quem não faz nada não se dispõe a aprender coisa alguma. Ele se afasta da vida, porque nem sequer inicia a senda da experimentação. O outro, ao contrário, mete-se na estrada e vai em busca de alguma coisa. De algum modo, ele tomou uma iniciativa e por isso caminha. Quem procede assim, uma vez que já se encontra em posição de marcha, tem mais probabilidade de chegar do que quem está parado. Quantos santos foram tristes indivíduos na juventude? A santidade não pode ser ignorância e ingenuidade, mas sim conhecimento por experiência adquirida. Para chegar aos altos níveis da vida e empreender a luta do santo, é necessário ter primeiro atravessado os planos mais baixos, a fim de conhecer a luta que se trava neles. O santo não é um débil, sem potentes impulsos, sem músculos e sem garras, mas sim um forte, que com ímpetos dirigidos para o alto, coloca a sua força a serviço do bem. Só assim se pode representar o ideal na terra e ser instrumento da sua realização. Para que isto suceda, o ideal não pode ser confiado a ovelhas, pois elas não sabem fazer outra coisa senão deixarem-se matar, servindo apenas para fornecer alimento destinado a engordar lobos, pelos quais continuarão sendo devoradas enquanto os convidarem com a sua bondade. A vida quer a evolução e o esforço para executá-la, portanto não protege essas fugas. Ela quer que os bons lutem e construam uma barreira que sirva de obstáculo ao avanço dos malvados, que serão diminuídos cada vez mais na sua quantidade e na eficiência de seus golpes por obra desta resistência. E essa transformação a vida confia à ação das próprias vítimas, que devem tornar-se sempre mais espertas e inteligentes, de modo que não se deixem mais enganar. A evolução é uma arrancada da injustiça para a justiça. O ideal desce tanto para os justos como para os injustos, com o escopo de levar todos em direção ao sistema. Para encontrar outras vítimas, os astutos desonestos devem inventar sempre novos enganos, uma vez que elas, ao sofrê-los, também os aprendem. É inevitável a chegada do momento em que, tendo as vítimas experimentado e aprendido todos os ardis, o repertório se esgote, de modo que nenhuma astúcia poderá mais servir por falta de ingênuos para crer nelas. Então o mal, tornando-se sempre menos produtivo, acaba por ser cada vez mais posto de lado, já que sempre traz consigo mais risco e falência. Chegando a este ponto, os bons terão vencido os malvados, que deverão então admitir que doravante a velhacaria nada mais pode lhes trazer senão dano. No final, os exploradores da bondade do próximo deverão reconhecer o próprio erro e chegar a um acordo com os explorados se quiserem viver. Quando não se encontrar mais quem faça o papel do enganado, não será mais possível viver enganando. O jogo deve cessar por falta de elementos nos quais se possa praticá-lo.
É assim que o desonesto tem de se tornar honesto, porque a resistência dos atingidos por ele faz com que seja danoso para si ser desonesto. Com esta técnica, nos seus níveis mais baixos, a vida, por meio da luta, impulsiona a subir, levando ao encontro do ideal que desce do alto. Essa é a razão pela qual a vida expõe a inocência do primitivo a todos os assaltos, a fim de que ele faça alguma coisa e aprenda. É com esse objetivo que ela o deixa indefeso. Num plano superior, o super-homem pode dizer, abre aspas, eu sou honesto, vivo o evangelho e isto basta. Então Deus me recompensa. Se sou paciente e resignado, caminho com a minha virtude em direção à felicidade. Fecha aspas. No nível humano, pelo contrário, a vida diz, abre aspas, se não sabes defender-te, serás morto. Se fores paciente e resignado, os outros aproveitarão disso para te explorar em vantagem deles. Fecha aspas. O ideal diz, abre aspas, segue Cristo até o martírio. Este é o triunfo do Espírito. Fecha aspas. A vida diz, abre aspas, acabar como Cristo significa uma morte horrível. Isto não é triunfo como te querem fazer crer, mas a pior das derrotas. O homem é feito para viver e não para seguir tal mortífero exemplo. Cristo é filho do céu e apressou-se a voltar para lá. O homem é filho da terra e aqui deve ficar. Deixemos que os ingênuos caiam no engano e por isso sejam eliminados, até mesmo encorajando-os a se sacrificarem para que possamos tirar proveito e engordar com a virtude e a renúncia deles. Fecha aspas. Como se vê, trata-se de duas leis diferentes, cada uma própria de determinado ambiente. O fenômeno da descida dos ideais verifica-se desde o plano do evoluído até o do involuído, ambos já descritos, tendo a função de transformar o segundo no primeiro e fazê-lo, portanto, passar a um nível e lei de vida mais altos. Este é o trabalho que espera o evoluído. É ele que deve trazer o céu à terra, resistindo ao assalto de quem quiser destruí-lo. Com o seu grande sonho no coração, ele deve descer até a luta. Ao seu amor, o mundo responde com a agressão e à sua generosidade com a carência das necessidades materiais. A luz do céu torna-se sangue e o ideal, dor. O antissistema procura aniquilar o sistema, que pretende entrar no seu reino. A tentativa de endireitamento é seguida de uma contínua e oposta vontade de emborcamento. O ideal é luz, mas para poder concluir com a ressurreição, deve antes ser crucificado. Para transformar as trevas em luz, deve antes mergulhar nelas. É uma subida que implica uma descida a fim de fazer ascender quem está embaixo. Para poder existir na terra, a ideia deve ser fechada numa camisa de força que a defenda e a torne sensível aos outros, sem o que não sobrevive ou sequer é percebida. Descer no mundo significa ficar aprisionado dentro dele. Para chegar a se realizar, a intuição do evoluído deve sujeitar-se a um retrocesso involutivo através de uma queda de dimensões, adaptando-se a contorções e mutilações. O ideal deve penetrar num mundo antagônico, onde as virtudes tornam-se fraqueza e defeito. A lógica do bem torna-se um absurdo no meio do mal. A verdade torna-se uma forma de mentira para enganar os ingênuos. A ordem, a paz e a felicidade tornam-se uma ilusão para esconder a realidade, que é caos, luta e dor. O mundo entende a seu modo o impulso do ideal em direção ao alto,
considerando-o como um assalto à sua integridade, ao qual resiste por legítima defesa e repele com as suas armas, porque deseja permanecer como é. O mundo é dividido entre fortes e fracos. O evoluído que não entra em guerra e não vence é colocado entre os fracos e liquidado. Enquanto ele oferece escola ao involuído para civilizá-lo, este lhe mostra a prática para fazê-lo compreender a realidade da vida. Se o ideal representa o futuro, o presente é bem diverso. Se o futuro é uma esperança e uma expectativa, o passado é uma realidade dura e atual. Se o futuro é a coisa mais bela que pode existir, o passado é o bruto que de fato existe. Ai de quem não conhece essa realidade e se mete dentro dela desarmado. Isso pode lhe custar a vida. Fazer na terra o papel de evoluído é perder-se nos sonhos do céu, deixando-se seduzir pelo encantamento do ideal. É ignorância que a vida, no nível do involuído, castiga sem piedade. Procuremos aqui compreender o significado biológico deste contraste entre o ideal e o mundo. Na Terra, existe luta não apenas em sentido horizontal entre indivíduos do mesmo plano, mas também em sentido vertical, entre representantes de níveis diferentes. Dado que tudo é evolução, é natural que a existência seja não só transformismo, mas também luta, que é necessária para realizá-lo. A conclusão à qual somos levados pela constatação desse contraste entre os dois termos opostos, mundo e ideal, é que ou o mundo é feito de involuídos, não lhe sendo ainda aplicável o grau de civilização do Evangelho, ou então o ideal é uma utopia que a vida não pode aceitar, porque vai contra as suas leis. Se de fato estes dois constituintes são inconciliáveis, o defeito que é a causa disto deve estar em uma das duas partes. Mas ele também pode estar em ambas, no sentido de que o mundo tem razão, mas só no seu nível animal humano, e não no do ideal, e de que o Evangelho também está certo, mas apenas no seu plano super-humano, e não no do mundo. Assim, é natural que cada um dos dois, transportado para fora do seu ambiente, não seja realizável. Não há dúvida que o ideal na Terra representa um transplante para um campo que não é seu. Assim explica-se por que ele existe mais como aparência do que como realidade, mais pregado do que vivido. Compreende-se também o fato de que ele seja uma adaptação e um artifício, uma bela maquiagem com a qual o orgulho humano procura esconder a sua animalidade, um artifício com o qual se aparenta uma espiritualidade que não se possui. É natural que o ideal, neste planeta, apareça sobretudo em forma de mentira, aparentando aquilo que na realidade não é. No entanto, se tudo é transformismo, esta posição não pode ser definitiva. Ora, o que significa isso? Se é verdade que na Terra o ideal ainda não pôde penetrar plenamente, ele começa, no entanto, a fazê-lo cada vez mais. Trata-se, portanto, de uma progressiva percentagem de realização por lei de evolução. Na verdade, o ideal está só tentando entrar no mundo, encontrando-se apenas no início desta sua operação. Nosso ambiente terrestre ainda pertence ao nível evolutivo animal. O Evangelho pertence a um plano superior. Partindo do seu estágio atual, o homem está destinado a alcançar essa realidade mais avançada, guiado para isso pelo Evangelho, como por um farol de luz alta e longo alcance, que lhe mostra o caminho a percorrer e o modelo segundo o qual se deverá construir. O Evangelho só é hipocrisia nesta fase,
pois tende sempre mais a tornar-se verdade vivida, deixando de ser utopia em sentido evolutivo perante o futuro, porquanto se tornará realidade. Então, nossa fé no Evangelho, em contraste com o mundo, não é ingenuidade de inexperiente, mas antecipação evolutiva, pois corresponde a um impulso da vida em sentido criador, que tende a civilizar um mundo ainda selvagem. Isso, entretanto, só pode ser compreendido por quem está amadurecendo para superar o nível biológico da humanidade atual, estando em via de transformação. Somente o indivíduo nesta fase pode entender qual é o tipo de vida de um plano mais avançado, porque, com uma forma mental diversa, pode ver aquilo que o homem comum, bem instalado no seu nível, de onde não sabe sair, nem sequer suspeita que possa existir. Mesmo que isso seja hipocrisia, este é o melhor modo de atuar em plena consciência para o homem comum, que dessa maneira está convencido de estar fazendo o bem. O tipo biológico que melhor pode fazer compreender o fenômeno do contraste entre o ideal e o mundo é aquele que se encontra em fase de transformação evolutiva, através da qual ele é levado à superação do nível humano, sendo preparado assim para entrar num plano mais alto. Ele pertence um pouco a ambos os níveis, estando suspenso entre os dois, que se podem manifestar encarnados nele. Nós o chamaremos de santo, porque é assim que se costuma designar na Terra este tipo espiritualmente elevado. Com esta palavra, contudo, entendemos todo tipo de evoluído ou super-homem, seja ele cientista, artista, pensador, filantropo, herói, etc. Trata-se do indivíduo que levou ao estado de sublimação o seu particular tipo de personalidade. A sua esporádica existência no mundo nos permite observar o seu especial modo de se comportar, a sua luta para fazer descer na Terra uma realidade mais alta e a reação do mundo contra esta oferta. Desta maneira é fácil ver o contraste, porque os princípios opostos dos dois planos podem apresentar-se em ação, encarnados em seres vivos que estão realizando a sua natureza. Eles se guerreiam usando duas formas mentais e seguindo duas estratégias diversas, o que gera um mal-entendido contínuo. Enquanto o santo se oferece para abrir o caminho a um tipo de vida mais alto e feliz, o involuído, incapaz de compreender as vantagens de tais ascensões, revolta-se buscando proteger-se de um perigo, pois julga tratar-se de um ataque, como é normal na luta pela vida. Pelo fato de que se pede esforço e renúncia, ele interpreta a oferta como se fosse uma tentativa de sufocação dos seus impulsos vitais. Daí o mal-entendido e a reação, uma vez que o indivíduo quer o desabafo e não a repressão dos instintos. Mais do que o esforço da ascensão, ele prefere a cômoda via da descida. Em vez do bem que pode conquistar com o seu trabalho, prefere o mal obtido no prazer imediato e não merecido. Ora, se o santo já vislumbra outra forma de vida superior, o involuído só conhece a terrena, e não sabendo imaginar coisa melhor, porque esta vida esgota todas as suas possibilidades e aspirações, agarra-se a ela desesperadamente. Isto é natural, pois, uma vez perdida esta forma de existência, não existe nele o amadurecimento necessário para fazê-lo ressurgir espiritualmente em um nível mais alto, restando somente o vazio da morte. A sua capacidade de existir está restrita apenas ao plano biológico humano. Assim, ele se coloca contra o santo para vencê-lo na luta pela vida, ficando exclusivamente no âmbito dos problemas terrenos. Mas a luta do santo é por outro tipo de existência.
Privá-lo do mundo significa tirar dele não toda a vida, como sucede com o involuído, mas somente a sua vida inferior. Quando esta sua vida é mutilada, ele se liberta de um obstáculo à sua ascensão, o que significa ajuda para ascender, rompendo a casca da matéria para sair do cárcere da animalidade, reino do involuído. Mas existe ainda outro fato. O santo exerce atração. O involuído sente isso, que se torna objeto de sua simpatia. O instinto inconscientemente o leva a se submeter a este fascínio. Isto tem a sua razão de ser. A beleza da mulher seduz, porque isto serve à vida para a reprodução. O ideal se apresenta belo e a sua beleza encanta, porque serve à vida para a sua evolução. Ele é um absurdo na terra, mas corre-se para vê-lo, porque é certamente uma maravilha sonhar com a possibilidade de viver como ele ensina, quando a realidade na terra é feroz e assim quer permanecer. Também o involuído, por um obscuro pressentimento, sente que o santo representa a realização de uma fase evolutiva mais avançada, colocada no seu futuro, aonde ele próprio um dia chegará. Esta ânsia de ascensão é comum a todas as formas de vida, sendo sentida também pelos seres inferiores. O santo apresenta o grande sonho alcançado, que nele se encarnou, mostrando uma forma superior de felicidade. E todos procuram ardentemente ser felizes. As massas desejariam roubar dele essa felicidade, já que ele a possui. Avizinham-se dele, esperando por vias oblíquas poder pelo menos subtrair-lhe um pouco dessa alegria, sem compreender que cada satisfação não pode ser possuída, senão sujeitando-se ao esforço individual necessário para merecê-la. Existe ainda outra razão mais positiva e imediata pela qual o santo atrai. Ele é a boa ovelha que se deixa devorar. Oferece, portanto, a satisfação mais ambicionada na terra, que é poder banquetear-se devorando o próximo impunemente. Sufocando a si próprio em favor dos outros, o santo satisfaz o maior desejo da vida no plano animal. Ele não reage e não faz guerra. Ao assalto responde com o perdão. Em vez de luta e riscos de derrota, oferece a outra face, proporcionando uma vitória fácil que, sem apresentar perigos ou fadiga, não exige pagamento pelo desabafo gratuito dos piores instintos. O que se pode desejar de melhor? Cristo deu a maior satisfação possível à feroz cobiça dos seus crucificadores, que puderam saciar-se sem arriscar ou pagar coisa alguma, ao contrário do que acontece na guerra, onde, em vez de uma vítima paciente, encontra-se um inimigo armado. Como se vê, o santo também representa uma força na vida. E aqui o vemos em ação, cumprindo a sua função de fundamental importância biológica para realizar a sua parte na técnica da evolução. Estas observações nos permitem delinear a posição do santo em relação ao mundo quando os dois entram em contato. O exame que agora fazemos poderia chamar-se psicanálise do fenômeno da santidade. O valor do trabalho que a vida oferece ao evoluído, através do qual ele desempenha a sua função biológica de preparar a realização da ascese evolutiva, não é reconhecido na Terra, onde somente tem valor o trabalho que produz vantagens concretas e imediatas. Ele deve, portanto, executá-lo nas mais difíceis condições. Se não é econômica e socialmente valorizado, este trabalho é, todavia, entre todos os outros, o mais importante para os fins da vida. Uma vez que, por essa razão, tem que ser realizado,
ele deve ser protegido por forças estranhas ao nosso mundo, superiores às comuns avaliações humanas. Portanto, não é com o homem que o santo pode contar, mas somente com Deus, isto é, com as forças inteligentes da sua lei. A atitude do mundo em relação ao santo é totalmente negativa, pelo menos enquanto este vive e trabalha na terra. A glorificação virá depois, quando ele não tiver mais necessidade de ajuda alguma. Mas enquanto for vivo, terá de ser pobre, virtuoso e crucificado. Uma vez que deve ser pobre, ele é privado dos meios para realizar o seu trabalho, pois vive num mundo onde, sem o estímulo do dinheiro, ninguém dá atenção, sendo que, se faltarem condições para viver, toda a sua energia e tempo serão empregados na necessidade de lutar para conseguir essas condições, sem as quais não se vive. Ele deve ser virtuoso e trabalhar com as mãos presas, enquanto os demais, que não são santos, têm as suas mãos livres. Ele, enfim, deve estar pregado numa cruz de dor, sob condições nas quais é difícil trabalhar e produzir para o próximo, mesmo que seja espiritualmente, restando-lhe apenas sacrificar-se e ir para o céu. O mundo funciona com outros princípios. Ele está organizado para outras finalidades e joga fora da sua corrente quem não o segue. O ideal na Terra é um luxo de ricos, que, por terem resolvido o problema econômico, podem abandonar-se a sonhos. O pobre, pelo contrário, assediado pelas necessidades materiais, deve subordinar tudo a estas, inclusive o ideal. É natural, portanto, que ele procure utilizá-lo para sua vantagem em tudo que for possível. É assim que a religião pode servir para tantas coisas não religiosas, ou mesmo antirreligiosas. Quem vive num baixo plano de vida não tem nem deseja ter oportunidade para se meter a antecipar formas de vida mais elevadas, porque isto custa trabalho e sacrifício. Para ele, já é muito conseguir resolver os atuais problemas do seu nível. Ele tem outras necessidades e não vai se preocupar com problemas futuros ou planos mais altos. Não há lugar para enfrentar superações quando se é martelado pelas exigências cotidianas. O mundo enxerga o santo através de sua ótica e somente pode tratá-lo em função dela. Na Terra vigora a moral da sobrevivência e não a da superação. Portanto, é justo e bom aquilo que serve para viver, enquanto é injusto e mau aquilo que conduz à morte. Segundo a moral biológica, a experiência de Cristo foi um erro e uma culpa. E, de fato, essa moral o castigou com a morte. Ora, o ideal desejaria derrubar essas leis. Mas é natural que, ao nível humano, a oferta da possibilidade de uma vida superior possa soar como um engano e uma traição. A finalidade do instinto de conservação dado por Deus não é porventura garantir a sobrevivência. Devemos nós violar esta lei? Para a moral biológica, quem faz isso é um suicida, que, sendo considerado culpado por não a ter cumprido, como seria seu dever, é por isso expulso da vida. No plano humano, a vida não é celestial, mas sim física e terrena. Ser privado aqui deste tipo de vida significa perdê-la toda. Como exigir, então, que a vida humana não se rebele? Se o Evangelho, para quem segue o exemplo de Cristo, mata, como pode a vida aceitá-lo? Afinal, como se pode culpar um indivíduo por ser filho da moral biológica dentro da qual cresceu, se ele deve a esta o fato de ter sobrevivido até hoje, vencendo com tenacidade a luta pela vida?
Para conter o homem um pouco dentro de uma disciplina moralizadora, necessária à convivência social, foi preciso o terror do inferno, desenvolvendo nele instintos de sadismo, enquanto do outro lado permanecia um paraíso pouco convincente, feito de nebulosos bens futuros e de alegrias espirituais dificilmente compreensíveis. Quando o santo, após terminar o seu trabalho terreno, vai-se embora, eis que o mundo se põe a glorificá-lo, mas nem por isso muda a sua forma mental ou a sua atitude em relação a ele. É assim que também nesta glorificação há um cálculo utilitário. Fazer de outro modo seria contrário às leis da vida. Começa, então, a indústria do santo, pois este utilitarismo, que é lei biológica, leva a industrializar tudo: ideal, religião, espiritualidade, salvação final, etc. Na Terra, também essas coisas acabam sendo revestidas de formas humanas, como fama, glória, meios econômicos, poder psicológico, domínio de massas e assim por diante. Então, os homens de ação se apossam daquele pedacinho de céu que o santo trouxe à terra. Tiram dele toda a utilidade possível, usando-o para as finalidades do próprio grupo como sua bandeira, para servir de exemplo aos outros e justificar as posições adquiridas. A morte emudeceu o santo, podendo-se fazer dele o que se quiser. Ele arrastava as massas, que eram atraídas por sua luz antecipadora da evolução, sendo possível agora, por seu intermédio, o grupo continuar a atraí-las para a vantagem própria e à maneira de cada um. Isto significa adaptação. Pode ser até desvio, mas trata-se também de um momento do fenômeno da descida do ideal, porquanto seu rebaixamento é necessário se quisermos que ele possa alcançar a Terra. Aqui, um ideal de absoluta pureza não consegue existir. Para que possa resistir, é necessário um certo grau de acomodação, o que significa a sua corrupção. Para sanear o pântano, é preciso que a pureza penetre nele e fique manchada. Ocorre que o santo é incorporado ao grupo dos seus seguidores, que o acompanham, levando cada um a sua vantagem. Em geral, o santo atrai meios econômicos, como as esmolas, por exemplo, e o dinheiro constitui a suprema atração no mundo. Vemos isto atualmente no caso do padre Pio de Pietrelcina, na Itália. O resultado foi a movimentação de milhões de liras, construções, enriquecimento do lugar, fanatismo e aglomeração do povo. Para os outros, fica a indústria do santo, para este, as tribulações. Fazendo dele, depois de morto, uma preciosa e rendosa propriedade do grupo, o santo é transformado em santuário, peregrinações, esmolas, etc. Eis no que o mundo transforma a santidade. O dinheiro, por sua natureza, atrai os piores, de modo que à sua volta começam luta, rivalidade, irregularidade administrativa, acusações, escândalos e algazarra humana. A autoridade eclesiástica ora aprova, ora condena, mas somente consagrará o santo depois da morte, desde que seja apoiada por um consenso universal e possa incorporá-lo sem risco de se enganar. Então intervém oficialmente e santifica. Com isso, a utilização do santo é legalizada e definitiva. Durante a sua vida, não lhe resta senão penitência, amargura, isolamento, incompreensão, exploração e, frequentemente, condenação. Com mentalidade materialista, a espiritualidade é relegada ao último plano e, no caso citado, reduzida apenas ao fenômeno físico dos estigmas, permanecendo no nível que o mundo compreende.
Tudo fica reduzido então àquilo que a forma mental do mundo exige para seu uso. São oferecidos ao santo glória e dinheiro, as coisas que mais lhe dão fastio, mas que melhor servem aos seus seguidores, cuja preparação é necessária para substituí-lo, a fim de se tornarem seus herdeiros e administradores, fazendo da santidade uma coisa útil para eles e não para o santo. O sacrifício de todas as virtudes é deixado para o santo, enquanto se extrai dele a glória com sua redenção. Esta substituição é o primeiro passo do desenvolvimento do fenômeno da descida de um ideal. O instinto dos seguidores é utilizar o santo para si, tomando posse dele, a fim de submetê-lo às suas próprias finalidades. Tentaram, assim, envenenar São Benedito de Nórcia, como também fizeram desaparecer as regras da Ordem de São Francisco para tornar os discípulos fiéis na arrecadação de esmolas, mas não na vida de penitência. Assim como sucede com as religiões e a espiritualidade na Terra, também pode-se ver no fenômeno da descida dos ideais a razão pela qual é inevitável a luta entre dois níveis evolutivos diferentes, o plano do espírito e o plano do mundo. Ambos exigem satisfação para suas necessidades. O homem é involuído, diz o santo, que deseja fazê-lo subir. O ideal é utopia que mata, grita o mundo, que o adapta às suas próprias comodidades, freando o impulso do santo. Assim, enquanto o mundo luta para não morrer na atmosfera rarefeita do espírito, o santo se debate entre os liames da matéria para se libertar dela. O santo quer amar com um amor diferente, mas se fizer isso, será destruído. O mundo cuida de banquetear-se com a carne da doce ovelha que gostaria de amá-lo. Grande parte da paixão de Cristo serviu para divertir as feras humanas do seu tempo. Com a mente cheia de ideias e o coração repleto de paixão, o santo deve salvar-se dos mercadores do espírito e da involução das massas, cujos gostos são impostos pela força do número, que estabelece a demanda de clientes para os produtos espirituais. O mundo quer o ideal rebaixado ao seu nível, porque de outro modo não o entende nem o utiliza. Assim, também o santo deve acabar por adquirir o tom da terra, onde vive. Nenhum dos dois pode deixar de se manifestar segundo o seu ponto de vista. O santo com inteligência e bondade, o mundo com astúcia e egoísmo. Cada um dos dois enfrenta o outro com os meios que possui, e para lutar se abraçam. Deste modo realiza-se o trabalho da transformação evolutiva. Esta é a técnica da evolução, na qual o evoluído é plenamente envolvido como instrumento realizador. O contraste é evidente, sendo função da absoluta contradição dos princípios colocados como base da vida. Às vezes temos vontade de perguntar se não é uma pretensão absurda inverter as leis biológicas do planeta para substituí-las. Como se pode pedir que se ame o próximo quando cada concessão feita em favor da vida dele, que é um inimigo, significa uma limitação para a vida de quem concede? Nada mais resta senão adaptar o ideal, restringindo-o a formas externas, apenas superficiais, para não deixá-lo intervir na substância, que dessa maneira não é perturbada por ele. Este é o ideal que existe de fato no mundo, falsificado e reduzido à hipocrisia. Como pode agir o evoluído que desejaria tomá-lo a sério? O homem pode escolher entre esses 4 caminhos. Primeiro, concordar com o mundo e viver conforme a lei terrena, embora dissimulada com práticas religiosas, usando a inteligência para camuflar-se de pessoa de bem e manter-se formalmente no seu lugar. Segundo,
rebelar-se contra o mundo, colocando-se num estado de guerra pouco evangélico, condição que requer um instinto de agressividade inexistente no evoluído. Estas duas primeiras opções para a difusão de um ideal que implicam em absolutismo, intransigência, proselitismo e características afins, somente podem agradar ao involuído. Terceiro, rebelar-se contra o mundo em forma pacífica, mas sofrendo a reação dele e acabando como mártir, para a vantagem dos sucessores. Quarto, isolar-se do mundo para seguir o seu próprio caminho. Esta última alternativa é a única forma de evitar a mentira, a guerra e a exploração. Isolar-se não significa consumir-se em favor dos outros, mas sim definhar-se na solidão por não ser correspondido pela compreensão, bondade e comunhão da vida. Significa extinguir-se por uma atitude que nos deixa ainda mais sozinhos. Mas não se pode esperar outra coisa de um mundo regido por outros princípios. No fundo, permanece o fato indestrutível da distância evolutiva e da dificuldade de superá-la. Ninguém pode deixar de ser aquilo que é, nem pode pertencer a um plano evolutivo diferente do seu. A verdadeira superioridade é um fato interior que o mundo não vê. Quem a possui de fato não deseja mostrá-la, baseia sua própria avaliação sobre o que ele é e não sobre o que aparenta ser. Não procura louvores e glória, porque a exaltação da sua pessoa não pode acrescentar nada àquilo que é. O santo baseia-se no consenso de Deus, não dos homens. No entanto, é fácil cair na lisonja da glória e ficar seduzido por ela, que está ligada à fama de santidade. Portanto, é sábio não mostrar virtudes para não ser exaltado, pois o cheiro da bondade atrai imediatamente os astutos, que procuram explorá-la. Para trabalhar em paz, é melhor confundir-se com a multidão e colocar as vestes de um pecador normal, mesmo não o sendo. A pessoa boa é presa fácil e gratuita, atraindo os caçadores. Dado o mundo em que se vive, aparecer como santo também por fora pode excitar algum instinto inferior nos outros, que verão nisso a pretensão de ser santificado e por isso reagirão contra. Em vez de estar numa atmosfera de espiritualidade, o santo encontra-se imerso na baixa luta humana, cuja tendência é conduzi-lo aos seus fins imediatistas, desviando-o dos objetivos que ele pretende alcançar. Então o mundo pretenderá julgar o seu caso, intrometendo-se nas suas relações com Deus, e ele será levado perante o tribunal da opinião pública, curiosa, vã e egoísta. Assim, oferece-se às muitas nulidades uma ocasião de se divertirem e desabafarem os próprios instintos, penetrando nos sagrados recantos de uma alma para sujá-los e estragá-los. Trata-se de uma verdadeira exploração, e o mundo não merece tais sacrifícios. Mesmo os valores do espírito são preciosos e não podem ser desperdiçados. A santidade é um fato individual e interior que vale por si mesmo, não tendo para as suas finalidades necessidade de ser reconhecida, glorificada e medida pela autoridade religiosa. Quem faz o santo é Deus e não os homens. Sabe-se lá quantos santos são desconhecidos pelo mundo. E os que foram, até que ponto chegaram a ser reconhecidos de fato como tais? Poderá o homem julgar esses casos? Serão adequados os pontos de referência que ele dispõe? O consenso popular tem um valor relativo, pois significa apenas corresponder a um desejo da massa, que o santo satisfaz. Mas o subconsciente coletivo não possui a unidade de medida para julgar tais fenômenos.
que superam o plano de evolução em que estão situadas as massas. O alto pode julgar o que está embaixo, mas o contrário não é possível. De tudo isso, a mediocridade não pode compreender senão a satisfação dos seus instintos. Assim, os concílios podem revelar aquilo que a maioria pensa e quer, mas a verdade está acima desses acordos, não podendo ser construída por consensos coletivos, que oferecem uma verdade relativa, utilizada para os fins da vida em um dado momento e sujeita à contínua evolução, como de fato acontece, servindo para a autoridade aliviar a própria responsabilidade e justificar assim as suas decisões. Neste estudo da técnica evolutiva, observamos a posição do mundo perante o santo, que é o instrumento realizador da descida dos ideais. Assim, diante da função do santo, como elemento ativo e positivo, situado no ponto mais alto do fenômeno, examinamos a função do mundo em seus movimentos de resistência, como elemento passivo e negativo, situado no ponto mais baixo. O processo evolutivo realiza-se pelo contato e conjunção em forma de luta entre esses dois extremos de sinais opostos. Dessa maneira, o quadro completo resulta não apenas pelo modo como o ideal é visto quando observado pelo mundo, mas também pelo modo como o mundo é visto quando observado pelo ideal. Vamos agora, colocando-nos juntos do elemento situado em cima do fenômeno, no céu, analisar melhor a sua parte situada embaixo, na terra. O ideal, quando desce ao mundo, concretiza-se na forma de um edifício constituído por elementos humanos, que, atuando como células, dispõem-se automaticamente, segundo a sua forma mental, valor e função, no seio do processo evolutivo vivido por todos. A base da pirâmide é a mais extensa, porém reúne os tipos mais elementares. Esta é a parte que menos entende e que, sendo a mais passiva, apenas aceita. Trata-se da massa ignorante, que segue por fé e sugestão, sem pensar nem compreender, que crê e vai atrás dos pastores, que tem necessidade de ser guiada e se deixa conduzir. Ela constitui o povo que forma o grande corpo das religiões. O interesse dos dirigentes é mantê-lo quieto e submisso, para dominá-lo mais tranquilamente. Para esse objetivo, a fé é um ótimo calmante, que alivia as dores presentes com a esperança de um bem futuro acessível a todos, para que se pratiquem as virtudes da paciência e da resignação. No entanto, a seleção produziu uma classe mais desenvolvida em inteligência. Trata-se, naturalmente, do grau mais elementar da intelectualidade, dada pela astúcia para vencer na luta pela vida. É uma das primeiras emersões evolutivas. Ela serve apenas para viver melhor na Terra, ignorando ainda o valor do ideal que ela se limita a explorar. Trata-se, portanto, de astúcia destinada somente a ser utilizada para finalidades terrenas. Aparece então a classe sacerdotal, que em todos os povos e tempos procura dominar em nome de Deus. Ela se instala na sociedade, colocando a religião como base do seu poder material. Faz proselitismo para aumentar com o número sua própria potência, condenando as outras religiões e os respectivos sacerdotes, porque são rivais no domínio das massas. Uma vez que a religião entrou plenamente no jogo dos interesses terrenos, os ricos e os poderosos aliam-se a ela, a fim de utilizá-la naquilo que também é imprescindível para eles, o domínio sobre as massas. Forma-se então, espontaneamente, segundo as leis utilitárias da vida, o acordo e a simbiose entre as partes.
Temos, assim, a classe dos bem-pensantes, das chamadas pessoas de bem, religiosas praticantes, que fazem grandes demonstrações de fé. Trata-se daqueles que, após tê-lo compreendido, aprovam e apoiam o jogo, juntando-se à classe sacerdotal com a finalidade de manter o povo quieto e, assim, não serem perturbados em seu banquete. Do nível dessas classes, formadas por indivíduos coligados em grupos para sua conveniência, podem emergir outros tipos isolados, que se preparam para realizar um trabalho pessoal. Pode surgir, então, o tipo idealista, que se diz investido de uma missão. Tais tipos podem ser de vários modelos e níveis. Existe aquele tipo ligeiro e inexperiente, que se faz de idealista para se vangloriar, que usa uma auréola fingida de santo, buscando fazer os outros acreditarem que seja verdadeira e assim receber a veneração. Nesse engano caem os ingênuos, que se tornam seus admiradores, para depois, a seu serviço, exigirem dele as mais pesadas virtudes como pagamento da homenagem tributada. Pode haver também o malandro, que se faz de idealista para enganar o próximo, explorando a sua boa-fé, quando na verdade tem em vista finalidades materiais bem mais concretas. Ele se apresenta envernizado de santa virtude e de nobre espiritualidade, mas tem em mente apenas os seus interesses. Dada esta premissa, pode-se imaginar o que ele poderá recolher. Pretendendo colocar-se ao lado dos ideais, a fim de invertê-los para objetivos terrenos, ele se expõe às reações da lei, contra a qual se choca porque ignora o seu funcionamento. A esta altura, a hipocrisia, além de não servir, provoca o contragolpe, que destrói o engano da mesma forma. Uma posição menos perigosa perante o ideal, porque possui ao menos a virtude da sinceridade, é a do ateu convicto, que reconhece com franqueza as leis do plano animal humano e repele o ideal, julgando-o como utopia estranha à realidade da vida. Além destas formas híbridas como primeira aproximação, existe o tipo evoluído, o genuíno homem do ideal, aquele que, em nome deste princípio, luta na terra para superar o mundo. O seu jogo não é aquele comum para vencer no plano humano, mas sim para realizar um tipo de vida superior, mesmo estando em contraste com o tipo vigente. Ele é suficientemente inteligente para compreender tanto o jogo do mundo como a sua baixeza e seus perigos, sendo também bastante honesto e forte para os repelir. O mundo, porém, tem seu próprio método, que ele lhe oferece, dizendo, abre aspas, deve ser astuto como eu. Mostra-te cheio de virtudes como pessoa de bem, digna de toda a confiança, pois desse modo poderás realizar melhor o teu interesse, enganando os ingênuos. Utiliza esta sapiência que o mundo te oferece, já verificada por longuíssima experiência e, portanto, garantida em seus resultados. Fecha aspas. Essa é a oferta que o mundo lhe faz. Mas ele sabe que se trata de uma ilusão traiçoeira e não cai na armadilha. Ele está nos antípodas do mundo, que vê as coisas em sentido oposto, enxergando no ideal uma miragem pela qual é perigoso deixar-se enganar. Uma vez que quem crê no ideal é julgado um ingênuo, não se pode utilizá-lo de outro modo senão para explorá-lo. Assim, o ideal é sustentado enquanto é utilíssimo para realizar esta exploração. Mas haverá erro e culpa nisso? É a própria vida que exige assim. Estas são as leis do plano humano e estes são os métodos que ele pratica para alcançar os seus fins. Não será utopia pretender inverter tudo isso?
Não será próprio de um tolo ignorar este estado de fato? E não será justo que se paguem as consequências desta ignorância? Na Terra, o ideal não pode existir senão enquanto serve para viver, tornando-se, neste caso, um meio cômodo e sutil para adormecer o próximo e, assim, enganá-lo melhor. Lança-se o anzol usando o ideal como isca, para se pescar os crentes que a mordem. Eis para que serve a fé. Na terra existem somente duas posições, a do pescador e a do peixe, a de quem pesca e a de quem é pescado. Os seres, mesmo no nível humano, vivem devorando-se uns aos outros. Paga por todos o peixe de boa fé, que se deixa pescar. Quem se sacrifica pelo ideal é liquidado e o caso fica resolvido. Com o seu exemplo, Cristo nos mostrou que o ideal mata. Não significa que ele de fato mate, mas sim que o mundo destrói quem esquece a luta pela vida, perdendo-se em busca da perfeição. A lei da vida é a luta, que está fora de qualquer ideal. Então, ou se reduz o ideal a uma arma para lutar, o que serve para viver, ou se toma ele a sério, o que serve para morrer. O idealista é um sonhador que não se dá conta do nível biológico em que vive o homem. Todavia, é exaltado e apresentado como exemplo pelo homem, que busca assim criar outros idealistas e fazer deles um viveiro para os seus banquetes. Faz-se do santo, então, uma bandeira a seguir, utilizando-o como isca para se pescar. No entanto, se ele não se deixar aprisionar dentro dos interesses de um grupo e quiser tornar-se santo sozinho e independente, para não ser confiscável, então ele é combatido, porque não serve a ninguém. Do ideal, existe na terra apenas o uso que dele se faz. Quando o céu desce à terra, o homem faz que ele se torne mundo. O santo, o verdadeiro evoluído, o genuíno representante do ideal, está do lado de Deus, oposto ao mundo, que por isso está contra ele. Ao lado de Deus, mas sozinho em tal ambiente, ele deve cumprir o trabalho que a vida lhe confia. Final do capítulo 10.